Você sabia que dá para registrar a frequência cardíaca através do seu telefone celular? Mas será que isso de fato é confiável? Se você tem interesse em conhecer sobre esse e mais assuntos a respeito de saúde digital, vem comigo nesse vídeo e a gente vai conversar. Então, olha só, para a gente começar a entender como é que a gente pode fazer a mensuração da frequência cardíaca usando o smartphone, a gente precisa entender uma palavrinha. Essa palavrinha, na verdade, é um grande palavrão. O palavrão aqui é fotopletismografia. Essa palavra ela tem origem grega, onde foto quer dizer luz, pletismo quer dizer variação, aumento. No nosso caso aqui, é aumento de volume, eu já vou explicar. E grafia quer dizer registro. Então, se a gente for dar um significado para essa palavra toda, é o registro do aumento do volume do sangue a partir de informação luminosa. Então, a luz ela vai ajudar a gente a registrar a variação do volume do sangue em uma região do nosso corpo. Então, como é que isso acontece? A gente vai ver na sequência. Então, você pode estar se perguntando, professor, como é que se faz isso, então? Então, antes da gente falar como é que se faz, vamos pensar na ideia por trás dessas medidas da fotopletismografia. Todos nós sabemos que temos um coração e esse coração ele tem ciclos de contrair e relaxar. A gente chama isso de sístole e diástole, quando a gente estuda a fisiologia do coração. Então, toda vez que o coração entra em sístole, que ele contrai, a força de contração do coração joga o sangue para os tecidos. Esse tecido, pessoal, ele tem, vou pegar como exemplo aqui nossa pele. Tem a nossa pele, mas se a gente aprofundar na pele, a gente chega numa região que tem vasos sanguíneos. Então, toda vez que o coração contrai, o sangue que está lá no coração, ele é empurrado contra os vasos e parte desse sangue vai chegar debaixo da nossa pele, aumentando o volume de sangue nos vasos sanguíneos que estão debaixo da nossa pele. E aí, professor? E aí que quando o coração relaxa, ele está em diástole, menos sangue está chegando nessa região embaixo da pele. Então, vamos guardar a primeira coisa essa, de que eu tenho a contração do coração jogando sangue para os tecidos, aumentando o volume de sangue nos tecidos, e o relaxamento do coração faz com que eu tenha uma certa diminuição na quantidade de volume de sangue nos tecidos. E o que isso tem a ver com a fotopletismografia e com o aparelho celular? Agora vamos imaginar o seguinte, a gente já falou que fotopletismografia tem a ver com luz. Então, se tem a ver com luz, é porque tem que ter uma fonte luminosa que a gente joga sobre o tecido, que no caso aqui pode ser a pele. Essa fonte luminosa emite luz e atravessa o tecido da pele, pessoal. E ela atravessa até um ponto que chega a encontrar com os vasos sanguíneos que estão cheios de sangue. Só que quando a fase do coração é da contração, da sístole, nesses vasos sanguíneos tem mais sangue. E quando a fase é do relaxamento do coração, é na diástole, esses vasos têm menos sangue. Quando se tem mais sangue nesses vasos, ocorre uma maior absorção da luz naquele local. E quando tem menos sangue nos vasos, ocorre uma menor absorção da luz naquele local. Então, se a gente sabe que esse fenômeno ele é cíclico, a gente tem aumento da absorção da luz ou diminuição da absorção da luz, dependendo da fase cardíaca, da fase de contração. Então, a gente pode ter ondas de absorção e diminuição da absorção. Então, aumenta a absorção, diminuição da absorção. Então, o número de vezes que a gente tem esses ciclos é exatamente igual ao número de vezes que o coração contraiu. Assim, a gente tem uma informação sobre a frequência cardíaca, a frequência de batimento cardíaco baseado na variação de volume do sangue debaixo do nosso dedo. A próxima pergunta que vocês podem fazer é, então no celular dá para fazer isso, professor? O que a gente precisa ter para poder fazer esse tipo de medida? Tem que ter duas coisas. Uma das coisas é uma fonte luminosa, que possa jogar luz através do tecido, e a outra das coisas é ter um detector de luz, que possa ver o quanto de luz foi transmitido. Então você tem que saber o quanto de luz é emitido e o quanto de luz foi transmitido através daquele tecido. Existe um aparelhinho que todos vocês já devem ter visto, que é chamado oxímetro de pulso, que a gente coloca assim no dedinho. De um lado, eu tenho o emissor de luz. Nem sempre essa luz é visível.
Em vários oxímetros de pulso, a gente usa o infravermelho. Não precisa obrigatoriamente ser uma luz visível. Então, de um lado, a gente tem um emissor de luz e do outro lado, onde a gente coloca debaixo do dedo, a gente tem um receptor de luz. Então, dependendo da quantidade de luz que atravessou o dedo, que saiu do emissor de luz e chegou até o receptor de luz, a gente vai ter as ondas, né, de maior absorção devido à chegada do sangue ou menor absorção também devido à menor chegada do sangue, que é dependente do ciclo cardíaco. Aí a próxima pergunta que você pode fazer: tudo bem, lá no oxímetro de pulso a gente coloca um negocinho, lá tem o emissor de luz infravermelha, tem o receptor e tal, mas e no celular, professor? Como é que funciona isso? No celular tem também. O nosso celular, ele tem uma fonte emissora de luz poderosa, que é o flash do teu telefone celular. É o mesmo flash que você ativa quando você quer fazer uma fotografia mais iluminada. Você tem lá o disparo do flash. E você tem também um receptor de luz, que é a câmera do celular. Então, se vocês estão me vendo agora aqui, é porque aqui no celular que eu gravei esse vídeo, tem uma câmera que detectou a luz do meu rosto, do local onde eu estou aqui. Então, o celular tem um emissor de luz, que é o flash, e tem um receptor de luz, que é a câmera. E como é que se faz? Normalmente, se o aplicativo que é feito para esse tipo de fim, né, ele ativa o flash, acende a luz, deixa a luz acesa e você coloca o dedo sobre a câmera. O seu dedo é iluminado pela luz do flash, o aplicativo ele sabe o quanto sai de luz de flash e ele pega a luz que passa através do seu dedo e entra na câmera e aí ele vai ter uma medida do quanto de luz tem no seu dedo. Então, dependendo da atividade cardíaca, se contração ou relaxamento, chega mais ou menos sangue naquele seu dedo que está na tela do celular. E aí o celular vai ter as ondas pletismográficas que pode dizer para a gente a frequência do batimento do nosso coração. A próxima pergunta que você pode fazer é: professor, essas medidas são confiáveis? O que a gente tem a dizer é que na literatura científica, há pelo menos 15 anos, os pesquisadores estão vendo se essas medidas usando o aparelho celular, elas são confiáveis. Como é que se faz isso? A gente normalmente compara as medidas feitas com o celular com as medidas feitas usando um outro equipamento que a gente confia muito. A esse equipamento a gente chama de padrão ouro. No caso da frequência cardíaca, o equipamento padrão ouro que a gente considera é o eletrocardiógrafo. E o eletrocardiógrafo, ele mede a atividade elétrica do coração. Assim a gente consegue lá medir a frequência cardíaca no eletrocardiógrafo e a frequência cardíaca aferida pelo celular. E, no geral, os estudos têm mostrado que as medidas feitas com o aparelho celular são muito parecidas com as medidas feitas pelo eletrocardiógrafo. A gente tem os valores de frequência cardíaca medida nos dois instrumentos quase que iguais. Então, quando isso acontece, a gente diz que as medidas do aparelho celular, nesse caso, elas são bastante confiáveis. Só me diga uma coisa: essas medidas são confiáveis, mas existem fatores que podem influenciar nessas medidas? Eu diria para vocês o seguinte: existem alguns fatores que os cientistas eles têm se preocupados em tentar entender se tem efeito ou não nas medidas feitas com a fotopletismografia. Um desses fatores é o nível de atividade física. Está muito claro que em repouso as medidas são altamente confiáveis. Quando a gente passa do repouso para atividades físicas leves e mais intensas, aí os estudos começam a se questionar. Às vezes, em intensidade física muito intensa, essas medidas não parecem ser tão confiáveis. Outro fator que está sendo questionado atualmente é sobre a tonalidade da pele. Então, na nossa pele, a gente tem um pigmento chamado de melanina. A melanina, quando ela está em grande quantidade, ela leva a tonalidade da pele para ser mais escura, e quando a melanina está em pequena quantidade, ela leva a tonalidade da pele a ser mais clara. E essa quantidade de melanina é uma preocupação, porque já que o papel da melanina na nossa pele é absorver luz, pode ser que ela absorva toda a luz que a gente coloca aqui no dedo. E dependendo do comprimento de onda que a luz é emitida para a pele, isso pode ser aumentado, porque pode cair numa faixa em que a melanina absorve melhor. Então, tem-se feito estudos desse tipo na literatura, vendo as medidas feitas em peles mais escuras, em peles mais claras,
e a gente não tem chegado a uma conclusão ainda muito clara. Parte dos artigos mostram que não há muita concordância entre as medidas com o padrão ouro e com a fotoplatismografia nas peles mais escuras, justamente porque a melanina talvez absorvesse maior quantidade de sinal e isso daí dificultaria as medidas. Mas também existem artigos que mostram que não, as variações de tonalidade não interferem nas medidas. Existem os problemas metodológicos de alguns estudos, ou não vou chamar problema, mas limitações, porque medir a tonalidade da cor da pele é uma tarefa bem complicada. Então existem umas escalas que são escalas subjetivas. Eu indico o grau, vamos dizer, grau 1, 2, 3 da tonalidade da pele, só que isso varia muito entre as pessoas que fazem esse tipo de avaliação. Então eu posso chamar de 1 e uma outra pessoa chamar de 2, aquilo que eu chamo de 2, outra pessoa pode chamar de 3, então isso tem gerado alguma discordância na literatura. Existe um estudo recente em que ele usou um equipamento chamado de colorímetro, em que ele faz uma medida objetiva da tonalidade da pele, e o que eles viram foi o seguinte: as peles mais escuras, elas tendem a absorver realmente mais luz do emissor de luz, e isso faz com que a gente tenha, às vezes, uma falta de leitura pelo receptor. Mas às vezes que a gente tem a leitura pelo receptor, as medidas são altamente confiáveis e parecidas com aquele equipamento padrão ouro que eu falei para vocês. Então, o que o aumento da coloração da pele, o aumento de melanina faz, é talvez diminuir a quantidade de dados, que é a quantidade de sinal, que é confiável, porque a melanina termina absorvendo mais luz e o número de leituras confiáveis pode ser prejudicado. Mas uma vez que você tenha leituras confiáveis, o valor da frequência parece ser verdadeiro. Tá bom? Então, se você for agora lá na sua loja de aplicativo favorita, você vai identificar um monte de aplicativos que estão prometendo, né, fazer a medida de frequência cardíaca e, no geral, todos esses aplicativos, pessoal, eles usam de fato a fotoplatismografia. É bom se você tiver um tempo para olhar se esse aplicativo já foi testado na literatura científica e tudo, mas, no geral, todos eles usam o mesmo princípio e devem ser confiáveis até um certo ponto, tá? De fato, alguns são mais usados. Eu aconselharia inicialmente você usar os aplicativos que são mais baixados, provavelmente são mais confiáveis, e dar uma procurada também para ver se aquele aplicativo ele é validado na literatura científica. Então, a fotoplatismografia é uma coisa que tem sido bastante usada, agora pode ser feito no celular, e é sempre bom a gente ter em mãos equipamentos como esses que permitam a gente dar uma olhadinha para ver se a nossa frequência cardíaca está dentro do limite. Pessoal que pode ter problema aí de frequência cardíaca, ficar atento, às vezes não tem o equipamento adequado. Então, quem tiver o equipamento adequado, se tiver o celular, pode fazer, que é confiável. Então, agradeço a atenção de vocês, venham sempre aqui no canal Saúde Digital. Se puderem dar aí o like, se inscrever no nosso canal, é um incentivo para a gente continuar trazendo divulgação científica para todos vocês. Esse vídeo ele tem o apoio de TG Descomplica TCC. Esse é o primeiro parceiro desse canal e eu agradeço muito pela parceria, porque é uma empresa de consultoria para a realização de trabalho científico e a gente fala de ciência aqui o tempo todo. Então, ter pessoas que possam orientar, ajudar na realização de trabalhos científicos é um primeiro passo, vamos dizer assim, para você poder ter sucesso no seu trabalho. Então, muito obrigado ao TG aí pelo apoio e a gente segue com o canal. Um abraço.